Salve a todos, salve a todas. 12 de fevereiro de 2024. Vamos agora com o capítulo 4. O capítulo 4 e alguns outros que vão se seguir começam a trazer alguns desdobramentos no sentido da viagem astral também. E vamos ver como é que vão ficar a leitura disso, porque tem alguns diálogos. E eu quero ver aqui como é que será essa parte da leitura dos diálogos. Mas vou inicialmente para o capítulo 4, Percepções Clínicas, se não me engano, Dr. Bernardo. Já expliquei as questões dos nomes, mas é isso mesmo, Dr. Bernardo. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma honra ser recebido aqui para dar mais uma palestra sobre o tema drogas. Gosto de dizer que não dou palestras e sim bate-papo, narrando as minhas experiências ao longo de minha última encarnação com a maconha, o ácido e o álcool. 3 drogas que, sob o enfoque da espiritualidade, denominaremos de mística perceptiva. Nós desenvolvemos um trabalho de triagem, que é o de classificarmos os usuários de acordo com o tipo de droga consumida. Esses acabam por fornecer os aspectos psicológicos que os mesmos são portadores. Então, ao invés de começar das drogas, iniciamos o tratamento com as pessoas, com o paciente. Ele, mais do que ninguém, necessita conscientizar-se do porquê fez uso de tal substância e não de outra. Esse processo de descobrimento é o nosso processo de desintoxicação. A privação das drogas tem que estar associada à ideia e consciência de algo maior para que não falhe o tratamento com as ditas recaídas. Necessário deixar claro o que cada um deseja e a busca para somente assim darmos início ao tratamento propriamente dito. Aqui ele vai falar, se não me engano, de como que esses tratamentos são realizados no plano físico, no plano etérico e em planos um pouco até mais sutis, como que esse tratamento pode vir sendo utilizado. E é legal observarmos como que aqui no plano físico material a gente vai tendo uma sutilização desses trabalhos e desses tratamentos. A gente está conseguindo, não todos, mas tem muitos lugares já proporcionando um processo que se aproxima muito de como é feito isso em lugares mais sutis. Do ponto de vista farmacológico, cada droga traz a somatização de um determinado problema psicológico existencial. As drogas são usadas como tampões desses vazios encobertos da alma. Desde os barbitúricos até o crack, cada droga passa e apresenta componentes neuroquímicos ativadores de sintaxes específicas para determinados tipos de prazer. O viciado em nicotina costuma apresentar nível de estresse e agitação acentuado. Essa droga é usada como componente neuroquímico para ativar estados de relaxamento e concentração. Relaxamento aqui, entre aspas. No entanto, com os outros produtos associados ao cigarro, ele acaba produzindo um efeito bomba, na qual a parada acarreta transtornos emocionais, desequilíbrios nervosos, ataques e tiques diversos e outros. Droga amplamente consumida e legalizada no plano material e na crosta terrestre tem como princípio agente a destruição lenta e permanente dos centros vitais. Denominamos de princípio agente as intenções que cada droga possui, somada à intenção do que cada usuário busca. Nesse capítulo, a gente vai tocar os magos negros, os alquimistas negros, e eles vão falar um pouco mais desses agentes, como é que chama? Desses princípios agentes. O cigarro atrai pessoas que, em geral, estão com tédio da vida. Pessoas que, por faltar a coragem do suicídio rápido, da morte súbita, matam-se aos poucos, diminuindo seu tempo existencial. Esse tédio pode ser derivado do medo, que reflete o receio de tomar decisões e os rumos necessários para suportar sua existência, ou então, e mais comumente, a ignorância desse vazio e uma ânsia desenfreada de realizar tudo. Caso de difícil tratamento, pois a pessoa não se considera viciada
e tampouco aceita o tabaco e nicotina como drogas, dificultando assim a conscientização do quadro que se encontra. Retomo e sempre pontuo, é de 2003, 2004, por aí, nesses anos aí de 2000. Hoje a gente tem mais estudos, detalhamentos dessas bases, né, de como que cada droga faz ou tem um envolvimento muito psicoativo com determinados tipos de neurônios e com determinadas formas de sintaxe, como elas vão criando alguns caminhos, caminhos neurais, caminhos comportamentais, desenhando isso no próprio cérebro, na própria malha intelectiva, acarretando aos mais diversos tipos aí de transtornos e de mobilidades e modalidades, tá? Sabemos mais disso hoje. Naquele tempo, um pouco menos. Eu não me recordo de ter pesquisas dessa esfera ou com essas ramificações naquele tempo. Hoje já se tem com mais elegância. Assim como o ponto que eu queria chegar, e só por isso eu falei, aqui, esse que vos fala, trouxe como sendo algo muito fatalista, determinista, né? E a gente sabe que não necessariamente é assim. Algumas pessoas vão apresentar esse padrão, outras pessoas vão apresentar padrões completamente distintos e diferentes. Estamos aqui falando de um universal e de um geral que não correspondem à totalidade dos seres, dos indivíduos fumantes e dependentes químicos. É necessário irmos estudando e vendo como que atinge a singularidade de cada um, toca a singularidade de cada um. Naquele momento da psicografia, não tínhamos essa perspectiva e essa abordagem tão forte, embora eles estivessem nos indicando mais ou menos essa trilha. Mas trouxemos mesmo na complexidade do universal. A destruição paulatina e constante dos órgãos vitais corta a possibilidade de contatos extrafísicos. A nicotina fecha o que se denomina chakras, ao mesmo tempo em que interrompe a circulação do fluido vital de forma harmônica e saudável, de maneira que as doenças de tratamento rápido e sem maiores problemas se complicam nesses pacientes. A simples gripe pode evoluir para sinusite, a simples renite para quadros de metástase. Eu paro aqui. Para aliviar o tédio, a sua agitação, a meditação, a caminhada, o contemplar da natureza são mais naturais e contribuem para uma qualidade de vida melhor, sem provocar efeitos colaterais. Tudo aqui precisa de adendos, melhoramentos para fazer esses caminhos que trilhamos aqui sem muitos saltos, né? Aqui tem os saltos das ideias, porque a apresentação são as imagens voltaram aqui enquanto li. A imagem é o corpo biológico, físico, nos seus aspectos mais energéticos. Então, a gente está vendo os chakras e estamos vendo, enquanto eles falam, a atuação da nicotina e das outras drogas em determinados centros energéticos, os chakras, para serem mais precisos. Como que eles vão se fechando, como eles vão diminuindo, como vai dificultando o contato desse corpo biológico com as dimensões extrasensoriais. A nicotina, esse agente aí que ele estava nos trazendo, vai em contato com o corpo físico a partir desse tragar, dificultando em muito a circulação energética mesmo dos chakras. É difícil, né? Estou querendo trazer a imagem para vocês visualizarem comigo. O desenho seria bom, mas é esse corpo mesmo, imaginando então a fumaça envolvendo esses chakras, ou quase que criando um encapsulamento desses chakras, constantemente. E como se fosse quase um acúmulo, que é uma outra imagem, tá? Mas como se fosse criando um acúmulo de
de gordura que a gente tem, por vezes, em determinados órgãos, ela fosse esse tecido adiposo diminuindo tanto a velocidade de circulação e de movimentação do chakra, da sua capacidade de transmutação, quanto dificultando a absorção de energias mais sutis. É o que dá para traduzir aqui por enquanto. Eu espero que tenha ficado mais claro. A partir disso é que vai-se dessa deteriorização desses campos sutis, vai manifestando, por vezes, em alguns indivíduos, uma deteriorização também do corpo físico, biológico. É um processo. Então, quando a gente está falando aqui de uma gripe que evolui para sinusite, de não sei o que evolui para não sei o que, nós estamos até mesmo aqui, eles deram a ideia mesmo do câncer, eu não li, né? Eu pulei assim, falei assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? É mais ou menos por essa direção e por esse sentido. Não é eu fumei agora, tenho câncer daqui a 2 minutos, não é eu traguei agora e daqui a 4 minutos eu não tenho mais contato e perdi a minha vitalidade energética. É o acúmulo disso junto ao organismo que vai dificultando e, por vezes, em alguns casos, muitos até mais do que alguns, adentrando nessa perspectiva biológica mesmo, na qual gera esses tipos de doenças mencionadas e outras já pesquisadas e conhecidas por nossa ciência. A maconha, que está em voga a sua descriminalização, por não a considerarem periculosa, baseando-se no fato falicioso dela ser uma erva natural que não vai prejudicar. Isso aqui é Public Enemy, desculpa, Planet Hemp, né? Planet Hemp puro aqui. Sabemos todos que a maconha é uma droga que tem todo um aspecto cultural e antropológico que a cerca desde a sua origem. A função da mesma sempre foi abrir os canais sensórios para práticas espirituais. Os grandes xamãs usaram as ervas tanto para a cura dos seus, quanto para as viagens por dentro de si mesmo e pelo astral. Hoje sabemos que há milhares de outras formas de se estabelecer contato com outras esferas da psique e da realidade exterior sem o uso da maconha e dos alucinógenos. Os tempos mudaram e os seres evoluem. Não respeitar essa evolução, não compreender esses fatores de transformação, é trazer um momento superado do passado para os dias de hoje, causando confusões e distúrbios. É altamente polêmico, né? Tem discordância do meu amigo Bernardo aqui, né? Mas é o que ele coloca, o que ele traz nessa percepção, é um olhar mais ocidentalizado mesmo, ele fez uso, tá? Ele fez uso da maconha, ele não está falando assim só por fora, ele está no plano astral, então já é também um ser desencarnado, trabalha como médico, aí auxiliando vários espaços de espiritualistas, espiritistas e outros. É um trabalhador assim muito bonito. E tinha, nesse momento da psicografia, muita resistência a essa forma de uso, especialmente esse uso mais urbano da maconha e de algumas outras drogas, né? E é o que ele está apresentando aqui. A maconha apresenta um aspecto duplo e conflitante. Inicialmente, ela é utilizada para abrir as portas para outras realidades. Posteriormente, o seu uso manifesta a fuga da realidade e medo das responsabilidades da vida atual. Se no início ela representa a ânsia de descoberta de algo novo, na prática sistemática, o que assistimos é o medo do novo e de assumir o contato mais pleno com outras esferas e realidades. O uso da maconha acarreta a ilusão sensória de achar e pensar poder tudo a qualquer momento, sem se dar conta de que se encontra completamente atado quanto mais se usa. Ela é a droga da irrealidade, da ilusão. Não porque as experiências que eles vivenciam sejam reais, e sim por não quererem de fato esta realidade. Paradoxal a atitude, mas o que observamos em sua experiência própria, que o usuário quer contato com o místico, mas não disciplina e responsabilidade para com o mesmo. O vício da maconha não é físico orgânico,
sabemos todos que em determinadas dosagens até auxilia na recuperação de dores crônicas, que é amplamente utilizado na cultura árabe, na alimentação e pelos índios entre práticas terapêuticas e rituais. O componente viciante dela, seu princípio agente, é se livrar da responsabilidade da existência e refugiar-se no mundo da fantasia e da ilusão. Esse, e não outro, é o componente viciante da droga. A dependência que ela causa espiritualmente é a mais nefasta, pois arrasta milhares de seres para o vazio da ilusão. Arrasta basicamente seres dotados mediunicamente para esclarecer e consolar através do amor e da verdade, levando outros a se perderem na dor, no medo e no desconhecimento de realidades maiores. Vou prosseguir, depois comento. A maconha é a droga que o combate passa pelo ensinamento de técnicas de desdobramento astral consciente, com estudos sobre outras realidades, do papel e da função mediúnica, enfim, pelo estudo da prática espiritual. De uma certa maneira, são seres que já passaram pela materialização do mundo, no entanto, encontram-se no meio do túnel, esperando uma luz do outro lado para chegarem. Estando assim, na metade do caminho, não ousam voltar para trás, pois lá ninguém os entende, não querem ir adiante, por temerem o escuro e não ver quem os recepcione do outro lado. Nessa condição de impasse e inércia, se dopam com possíveis possibilidades de como deveria ser um lado e o outro. No entanto, permanecem no meio da estrada como uma pedra no caminho. O aspecto importante a salientar da maconha é que seu consumo aumenta cada vez mais e mais cedo, dando um demonstrativo plausível da sede pela parte espiritual que assola o mundo atualmente. Nós, espiritistas, espiritualistas, religiosos, temos a chave na mão para fornecermos a esses jovens a passagem para o fim do túnel, ensinamento espiritual, o ensinamento da realidade espiritual. Esses são aliados primorosos desse combate de vida e morte traçado diariamente. Aqui, essa já é um pouco mais próxima, né, dentro desse perfilhamento que ele foi trazendo de cada tipo de usuário. Olha, os usuários do cigarro, o uso da nicotina, coloca essas pessoas mais ou menos aqui, um nível de ansiedade, um nível de agitação, um nível de estresse, um nível de tentativa de resolução dos problemas, um nível também de dificuldade de lidar com todos esses problemas, uma questão dessa temporalidade muito, muito acelerada, por vezes afobada. Então, eles estão mais ou menos aqui, nesse campo, nesse lugar. Os usuários da maconha, esses aqui, a gente precisa ter um carinho especial, precisa ter uma compreensão especial, porque esses caras são os que são dotados, por vezes, de uma sensibilidade, de uma sensitividade, e são atraídos pelo uso dessas drogas justamente para tentar encontrar e contactar esse outro lado, o lado espiritual. Mas acabam sendo entorpecidos, iludidos e ficando no meio do caminho. Ficam perdidos. Nem desenvolvem ou potencializando essa, eu vou chamar de mediunidade, essa sensitividade, e nem ficam tão incrustados como a gente vai ver algumas outras drogas aí que fazem esse processo, esse procedimento muito materializado, muito materialista. Ficam nesse limbo, nesse meio termo. E o assustador que eles vão chamando a atenção aqui ou em outros lugares também é como que temos perdido milhares de jovens com potenciais de sensitividade imenso para esse uso ilusório da maconha. Porque a maconha, no seu uso urbano, e é um pouco da crítica que o doutor Bernardo está fazendo e vai fazer, é isso. Olha, estão fumando bosta de cavalo aí, esterco, literalmente, não dá barato, usa aprisiona, trazem para eles aspectos psíquicos, por vezes, muito confusos, caóticos, dolorosos. Nada. Sabe galinha tentando voar? Não vai, não voa, não pega voo, não ganha ar, não pega fôlego. Não obstante, e por outro lado,
o uso terapêutico, xamânico disso, proporciona um entendimento interno muito enriquecido. E ali uma pessoa que compôs e que fez esse panorama, que conhece essas searas, que já fez essa viagem, pode ir dando toques. Isso que você vivenciou é mais ou menos isso. Já passei por esse lugar, significa tais coisas, e vão promovendo trocas que enriquecem tanto o aspecto psíquico quanto o contato mesmo com o astral. São viagens diferentes. Às vezes confundem e mesclam, como eu estava falando dos desdobramentos. Difícil separar assim uma distinção clara e precisa. De todo modo, o que a gente vai trazer, que a gente vai tentar ponderar tem viagens que são internas, é nossa para dentro de nós mesmos, paisagens interessantíssimas. E tem viagens que são a gente, eu vou chamar para fora de nós, ou em uma extensão nossa, que são a outros mundos, outras realidades, que também existem aí. A maconha, num procedimento terapêutico, ritualístico, xamânico, pode proporcionar isso. Mas aqui, falando para um público urbano, nessa palestra do Dr. Bernardo, ele vai chamar, olha, vocês religiosos cuidem desses caras, cuidem dessas minas, e mais do que cuidar deles, forneçam isso que Oran nos trouxe no primeiro capítulo, a Alicia nos trouxe no segundo. Condições, passagens técnicas de acesso. A viagem astral realmente é uma que a gente precisa estar trabalhando de uma forma mais didática com. Olha, sai do seu corpo, filhão. Sai do seu corpo aí de uma forma consciente e vamos tentar dialogar e conversar. Prossegue, doutor. A cocaína é a droga do terror, do medo, rancor, solidão e revolta. A cocaína, planta-folha usada como chá, raramente como alucinógeno, passa a ganhar uma dimensão assustadora nos últimos 40, 50 anos. O seu crescimento galopante associa-se à indústria cultural de fama, dinheiro, riqueza e poder, sendo que, a bem da verdade, não dá para separar esse aspecto da coca. O seu princípio agente é o de fama-poder. É dar e fornecer ao usuário tudo o que ele quer. A cocaína dá a dimensão de super-homem para o ser comum embriagado pelo aplauso e os tapinhas nas costas. Droga de grandes efeitos físicos, psicológicos, é a caracterização de toda a destrutividade que elas possuem. Diferentemente da maconha, LSD e outras drogas, a cocaína é a droga da materialidade. Nela não há busca pelo transcendente. Tudo nela está associado ao aqui e agora. É a droga sem transcendência. Daí o seu uso por aqueles que irão fazer loucuras no plano material, matar, roubar, sequestrar. O uso da cocaína provoca no usuário a sensação eufórica de ser Deus, de poder fazer tudo e realizar tudo, qualquer coisa com qualquer um a qualquer instante. Esse componente tão encontrado na adolescência e juventude é implantado através da droga para adultos que estão na busca de fama, status, poder e dinheiro. O uso da cocaína fabrica o mesmo estado inebriante de desafio, de disputa similar ao adversário de Deus. A cocaína é a cópia perfeita. Tem para um dos atributos do mal, em especial tem cada um dos atributos do mal, em especial a não transcendência. Em toda droga, usuário e substância estão buscando algo para além da matéria. No cigarro, um relaxamento. Na maconha, um contato espiritual. Na heroína, um conforto apaziguante devido à sua derivação da morfina. Nos barbitúricos, uma excitação durável. Na cocaína, o transcendente a ser buscado é o próprio mundo material, poder e fama. Não há nenhuma busca pelo eterno, pelo transcendente. É a droga para a realização de seus desejos na materialidade. Desnecessário frisar que é a droga que mais atrai usuários do plano espiritual, tendo cada um deles as visões mais esdrúxulas e vontades mais bizarras que o outro.
O aumento de crimes hediondos passa em 90% das vezes pela associação nefasta de criminosos e espirituais desencarnados em coluios com encarnados mediados pela cocaína. Nos próximos capítulos, esse entendimento vai ficar mais claro nesse momento que ele trouxe. Deu para sacar um pouco menos, mas mais adiante vai fazendo muito sentido o que ele está colocando aqui. O tratamento dos usuários de coca é o mais difícil, iniciando pelo fato de que negam a morte e que esta pode acontecer com eles. Sem noção do transcendente, apenas agarrados à materialidade, o seu desprendimento só é possível mediante vários choques anímicos para que recobrem a consciência. Mais tarde ainda, com a ajuda e auxílio de médios, revitalizar os seus centros vitais e a sua consciência moral e espiritual amplamente distorcida. Somente após isso se inicia o tratamento. Vou seguir e depois eu volto. No caso da cocaína, a única saída é Deus e Cristo. Não há outra possibilidade. O grau de encrudecimento moral, psicológico é muito grande para tentar um tratamento sem uma força maior. Só Jesus, o mestre dos mestres, para retirar a ilusão de poder, fama e glória desses seres, para levá-los a compreender o que é de fato poder. Queremos dizer com isso que no que tange às outras drogas é possível uma saída, uma alternativa, sem passar pelo aspecto religioso. Na coca, isso é quase impossível. Poderíamos passar o catálogo das outras drogas, mas preferimos essas três, pois que abordam de forma padrão as sistematizações que as outras se encontram. Assim, no cigarro tem entre os barbitúricos e anfetaminas, na maconha, o álcool, o LSD, com diferencial de quincados esquizóides, paranoides, por pessoas habilitadas, pode fornecer ajuda. Muito embora hoje já se tenha prática mais natural e sem nenhuma contraindicação. A cocaína não tem nada igual, mas a heroína e o crack podem aqui entrar pelo componente altamente destrutivo que possui. As drogas mexem com a psique, mesmo que o uso de uma as drogas mexem com a psique, sendo que o uso de uma abre as portas e sendas para outras. Assim, o desligamento que a maconha produz no primeiro instante, mais tarde, por diversos motivos e fatores, por exemplo, da condenação da sociedade, pode desencadear um processo de destrutividade que encontra na heroína e no crack a sua consecução. Queremos finalizar ressaltando que as drogas se combatem com esclarecimento e amor, tratando o doente e não a doença. Toda essa modalidade do uso das drogas entra em derrocada, pelo menos no Ocidente, quando dois xamãs viveram no século XIX e XX e desenvolveram uma prática terapêutica que remonta à pagelança, a psicanálise e o aperfeiçoamento dela. Cada psicólogo, tem a função de perceber o seu contato com a espiritualidade e desenvolver essa função. Cada psicólogo deve ser um verdadeiro xamã, sendo em verdade assessorados em seu consultório diretamente por eles e outros grandes conhecedores da alma humana. Pedimos que deem maior atenção às vossas intuições, que escutem mais o que denominam inconsciente e aceitem melhor o insight que vos chega. Aos parentes de usuários e aos próprios usuários, saibam que isso para nós é batalha constante e perpétua. Levar o mundo das drogas, não as físicas exclusivamente, essas sempre existiram, mas trabalhar para livrar os seres das ilusões que os levam e o conduz para o sofrimento. Levar-os à conscientização de que Jesus é a libertação dos oprimidos e dos aflitos, fazendo necessário encontrar Jesus em si mesmo, abraçando o próximo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com o relato de cada um. Agradecemos a Deus, o Curador Supremo, e Jesus, o Mestre dos Mestres, e a cada um. Boa noite, Dr. Bernardo. Tá um tempinho ainda, vai ser bom. É um perfil traçado, não pela droga em si, um perfil traçado inicialmente pelo e com os usuários. Usuário de determinadas substâncias tem mais ou menos o perfil psicológico assim, assado. E esse perfil psicológico eles vão traçando, eles adentram outras características kármicas mesmo,
de outras vidas por vezes, que vão aumentando o detalhamento desse perfil. Então, eles colocam as pessoas mais próximas aqui desse campo, desse campo, desse campo. Aqui ele perfilou praticamente 3. Ele perfilou o cigarro, ele perfilou os usuários, os dependentes da nicotina, os dependentes da maconha, os dependentes da cocaína, um perfil. E a insistência e os rigores e as preocupações com a cocaína é isso, é a dificuldade, não é dificuldade, né? Ela não produz, ela não gera um sentimento de transcendência. Ela é utilizada para recrudescer o máximo possível. Ela produz um recrudescimento assustador. Ela é um aterramento quase que total. A pessoa coloca 20 quilos de cimento nos pés e outra tonelada no meio da cabeça ou nas costas. Não tem transcendência. E tem a motivação, esse agente ativo dessa busca por um reconhecimento, por uma fama, por uma fama. Aqui a fama é entendido mesmo nesse componente de poder. Eu quero ser aplaudido, eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. Eu quero, mais do que eu sou foda. Eu sou muito foda. Eu sou fodástico. Esses componentes é um perfilamento que ele acaba nos trazendo, e nesse nível de recrudescimento, ele vai apontando, olha aqui, sem um componente religioso, com igual potencial e função inversa, é difícil, muito difícil. Porque só as outras, como tem componentes de transcendência, uma hora ou outra, a pessoa acaba fisgada. Algo a direciona para. Aqui na cocaína, não tem esse fisgar. A pessoa vai ficando cada vez mais fissurada, vai se sentindo cada vez mais onipotente, e essa sensação de empoderamento, de vaidade, de presunção, de arrogância, vai aumentando. Ou vai... É engraçado, né? Porque quando passa o efeito, tem quase o oposto disso. Mas enquanto não se passa o efeito, essa percepção do mais poder, mais ambição, mais fama, mais fodástico, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando e aumentando esses riscos e essa destrutividade que é muito alta. Eu paro aqui, nós vamos para o próximo capítulo, que são os alquimistas negros. É dos mais interessantes, aqui já entram componentes nos quais eu já estou no desdobramento mesmo, e vamos ver como é que a gente vai dar conta de trazer isso sem embolar tanto. Beijos.